Bom dia, pessoal! A matéria do jornal O Globo, de 12 de maio de 2025, intitulada Com respaldo jurídico, deputados recebem acima do teto em ao menos 17 assembleias legislativas, revela que parlamentares estaduais de 17 estados brasileiros estão recebendo remunerações mensais superiores ao teto constitucional de R$ 34,7 mil, graças a benefícios classificados como indenizatórios. Principais pontos abordados: remunerações acima do teto. Deputados estaduais de 17 unidades da Federação recebem valores mensais que ultrapassam o limite constitucional de R$ 34,7 mil. Em 9 estados, esses valores excedem a R$ 50 mil. Composição dos pagamentos. Os salários são compostos por uma parcela fixa, salário base, e por adicionais classificados como verbas indenizatórias, como auxílio saúde, auxílio alimentação e gratificações por função. Justificativa legal. Esses pagamentos encontram respaldo jurídico, pois o Supremo Tribunal Federal entende que o teto constitucional se aplica apenas às parcelas de caráter remuneratório, excluindo as indenizatórias previstas em lei. Falta de transparência. Em alguns estados, como Rio Grande do Norte e Rondônia, os contra-cheques não detalham a origem dos valores adicionais, dificultando a fiscalização. Críticas e controvérsias. Especialistas em direito público apontam que a prática enfraquece o teto remuneratório e cria brechas para supersalários. Novos benefícios em discussão. Pelo menos 8 estados discutem ou já aprovaram recentemente medidas que ampliam os benefícios pagos aos parlamentares, como novos auxílios e gratificações extras. Resumo da matéria. A reportagem do Globo destaca que deputados estaduais de 17 estados brasileiros estão recebendo remunerações mensais superiores ao teto constitucional de R$ 34,7 mil, estabelecido como 75% do salário de um deputado federal. Em 9 desses estados, os valores ultrapassam os R$ 50 mil, com casos como o do Rio Grande do Norte, onde as vantagens pessoais chegaram a R$ 66 mil em alguns contra-cheques. Esses pagamentos são compostos por uma parcela fixa, salário base, e por adicionais classificados como verbas indenizatórias, como auxílio saúde, auxílio alimentação e gratificações por função. Essas verbas não são consideradas no cálculo do teto constitucional, conforme entendimento do STF, que exclui do limite as parcelas de caráter indenizatória previstas em lei. A falta de transparência é um problema recorrente, com contra-cheques que não detalham a origem dos valores adicionais, dificultando a fiscalização. Especialistas criticam a prática, apontando que ela enfraquece o teto remuneratório e permite a criação de supersalários. Além disso, pelo menos 8 estados discutem ou já aprovaram recentemente medidas que ampliam os benefícios pagos aos parlamentares, como novos auxílios e gratificações extras, sem propostas de contenção desses penduricalhos. Matéria de O Estadão de hoje. Governo poupará 128 bi caso siga a decisão do STF em emendas. Principais pontos abordados. Economia potencial de 128,3 bilhões até 2029. Caso o governo federal adote as regras estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para controlar o crescimento das emendas parlamentares, poderá economizar até 128,3 bilhões até 2029. Limites para crescimento das emendas. As decisões do ministro Flávio Dino, referendadas pelo STF, determinam que as emendas parlamentares não podem crescer mais do que o menor dos seguintes critérios: variação das despesas discricionárias, não obrigatórias, do Executivo, limite de crescimento do arcabouço fiscal, 0,6% a 2,5% acima da inflação, variação da receita corrente líquida, RCL. Comparação com o PLDO de 2026. O cálculo da economia potencial foi feito pelo Estadão/Broadcast, comparando com estimativas do Executivo no projeto de lei de diretrizes orçamentárias
PLDO, de 2026, que não seguiram os critérios mais rígidos estabelecidos pelo STF. Resumo da matéria. De acordo com a reportagem publicada pelo Estadão em 12 de maio de 2025, o governo federal poderá economizar até 128,3 bilhões até 2029 se adotar as regras estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para controlar o crescimento das emendas parlamentares. As decisões do ministro Flávio Dino, referendadas pela Corte, estipulam que as emendas totais, incluindo as de gasto impositivo e não impositivo, não podem crescer mais do que o menor dos seguintes critérios: a variação das despesas discricionárias do Executivo, o limite de crescimento do arcabouço fiscal, 0,6% a 2,5% acima da inflação, ou a variação da receita corrente líquida, RCL. O cálculo da potencial economia foi feito pelo Estadão/Broadcast e comparado com estimativas do Executivo no projeto de lei de diretrizes orçamentárias PLDO de 2026, que não seguiram os critérios mais rígidos estabelecidos pelo STF. A matéria da Folha de São Paulo, publicada em 10 de maio de 2025, aborda um novo decreto do governo federal que permite o uso de dados de consumo de energia elétrica e telefonia para fiscalizar beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, BPC. Principais pontos abordados. O objetivo do decreto é ampliar os mecanismos de fiscalização do BPC, utilizando dados de consumo de luz e telefone para verificar a elegibilidade dos beneficiários. Justificativa do governo. O uso dessas informações visa identificar inconsistências nos dados fornecidos pelos beneficiários, garantindo que o benefício seja concedido apenas a quem realmente tem direito. Preocupações com privacidade. Especialistas e defensores dos direitos sociais expressaram preocupações sobre possíveis violações de privacidade e o risco de exclusão indevida de beneficiários legítimos. Resposta do governo. O governo afirma que o cruzamento de dados será feito com responsabilidade e que medidas serão tomadas para proteger as informações pessoais dos cidadãos. Impacto esperado. Espera-se que a medida aumente a eficiência na gestão dos recursos públicos, reduzindo fraudes e garantindo que o BPC atenda aos mais necessitados. Resumo da matéria. O governo federal, por meio de um novo decreto, autorizou o uso de dados de consumo de energia elétrica e telefonia para aprimorar a fiscalização dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, BPC. A iniciativa busca identificar inconsistências nas informações fornecidas pelos solicitantes do benefício, assegurando que apenas aqueles que realmente se enquadram nos critérios estabelecidos recebam o auxílio. Apesar das intenções declaradas de melhorar a eficiência e combater fraudes, a medida gerou preocupações entre especialistas e defensores dos direitos sociais, que temem possíveis violações de privacidade e exclusões indevidas. O governo, por sua vez, garante que o processo será conduzido com responsabilidade e respeito à proteção dos dados pessoais. Amanhã estaremos aqui para que vocês fiquem sempre bem informados. Ativem o sininho e sigam o canal. Excelente dia para todos vocês!